Vamos lá, pessoal. Vou dar continuidade aqui à questão. Tive um probleminha aqui e travou tudo. E eu percebi também que estava sem vídeo, tá? Só consegui perceber depois, certo? Então, ó. Na letra C ele fala que o ponto de restauração é uma imagem do sistema que inclui apenas as unidades necessárias à execução do Windows. Não, não é isso. Daqui a pouco vocês vão entender o que é esse ponto de restauração. Uma representação de um estado armazenado dos arquivos do sistema do computador. Correto. Um backup manual ou automático que pode ser agendado pelo sistema operacional? Não, tá? Um backup manual ou automático executado pelo sistema operacional é um backup que você pode agendar pelo agendador de tarefas do Windows. O que é esse ponto de restauração? Um ponto de restauração é uma marcação que você faz no sistema, tá? Daquela data, daquele momento. Suponha que hoje, dia 22 de 1 de 2024, eu queira fazer uma implementação no sistema. Eu pego esse estado de arquivos agora, peguei agora, de hoje, do dia 22, nesse exato horário. Eu armazenei um ponto de restauração. Por quê? Se após essa alteração que eu fizer, o sistema parar de funcionar ou apresentar qualquer tipo de instabilidade, eu posso voltar para a data de hoje. Então suponha que amanhã, ou depois, ou daqui a 2 meses, eu perceba que o sistema apresentou alguma instabilidade. Eu posso voltar para a versão do dia 22, de forma que eu restaure todo o meu sistema, toda a minha estrutura, trazendo o sistema para uma versão que existia antes e que não tinha problema. É um ponto de restauração, é um ponto para restaurar o sistema, tá certo? Então é por isso que o nosso gabarito é a letra D. Acessando o Windows Explorer do seu computador, você selecionou um conjunto de arquivos e, em seguida, segurou a tecla Shift e pressionou a tecla Del, confirmando a mensagem dada na tela. Diante desse cenário, a cenário alternativo aqui corresponde ao resultado exato dessa ação. Aqui não tem mistério não, tá? Por isso que eu nem vou lá no Windows. Você já pode testar aí direto. Vamos lá, ó. Se eu usar a tecla Del, eu mando para a lixeira. Isso aqui não deixa de ser um processo de exclusão. Porém, quando o arquivo está na lixeira, ele pode ser restaurado. Tá? Então, se eu uso o Del, ou então uso a tecla de atalho Ctrl mais D, o arquivo é enviado para a lixeira, podendo ser restaurado. Agora, se eu uso a combinação de teclas Shift mais Del, eu excluo de forma permanente. Ou seja, não pode ser restaurado. Testa aí no seu notebook. Shift Delete. Vai aparecer uma mensagem de confirmação perguntando se você deseja mesmo excluir de forma permanente o seu arquivo. Então, se eu uso o Shift Delete, vamos ver aqui qual a alternativa que traz isso. Os arquivos selecionados serão excluídos diretamente, ou seja, sem passar pela lixeira. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Beleza? Questão 7. Sobre o gerenciador de arquivos, o Windows Explorer, atalho para acessar o Windows mais ou seja, a bandeira do Windows mais do sistema operacional Windows, assinale a alternativa correta. Vamos lá, na letra A ele diz o seguinte: o gerenciador de arquivos, que é o Windows Explorer, pode ser ativado através do acionamento das teclas de atalho, da tecla de atalho Ctrl A. Errado. O Ctrl A dentro do gerenciador de arquivos seleciona tudo. Então, se eu estou com uma série de arquivos lá e eu teclo Ctrl A, ele seleciona todos os meus arquivos. Ele não abre o gerenciador de tarefas. O gerenciador de arquivos. Letra B. A cópia de arquivos não pode ser executada
a partir do gerenciador de arquivos, que tem função apenas de exibição. Tá errado, tá? Tanto a primeira errada quanto a segunda. O que ele está dizendo na letra B é o seguinte, que você não pode abrir lá o gerenciador de arquivos, por exemplo, na pasta Meus Documentos, na pasta Vídeos, na pasta Imagens, na pasta Download, no gerenciador de arquivos do Windows, que é o abrindo o disco raiz. Ele está dizendo que você não pode abrir esses locais e fazer cópias. Eu mostrei para vocês agora há pouco que a gente consegue copiar um arquivo dentro do gerenciador de arquivos, dentro do explorador de arquivos. E o que sua questão está ali falando aqui é que você não pode fazer isso, beleza? Tá errado. Letra C. O gerenciador de arquivos não tem a opção de exibir arquivos ocultos no sistema. Errado. Errado. Você pode exibir arquivos ocultos sim. Existem arquivos do próprio sistema que ficam ocultos por segurança, mas você pode exibir esses arquivos, certo? Letra D. Pelo gerenciador de arquivos, é possível ter somente um acesso de leitura de arquivos, não podendo ser alterados os atributos. Errado. O que sua questão está dizendo aqui é o seguinte, ó. Se você tiver um arquivo no seu computador, você não pode alterar as permissões dele de leitura e escrita. Então, você tem um arquivo lá na sua máquina. O que a sua questão está dizendo é o seguinte, que você não pode pegar esse arquivo, né, e dar acesso a outras pessoas. Suponha que sua máquina é compartilhada por 10 pessoas. Está dizendo que você só pode ter uma pessoa que pode acessar esses arquivos e que você não pode alterar os dados e nem os atributos dele. Quando ele fala atributo, é permissão de ler o arquivo somente, que é visualizar. Permissão de alterar o arquivo, tá? De leitura escrita, no caso. Então, ele está dizendo que você não pode fazer isso, que você não pode compartilhar um arquivo com outras pessoas e que somente uma pessoa pode acessar. Tá errado isso aí, tá? Letra E. O gerenciador de arquivos pode ser ativado através do acionamento das teclas Windows mais E. Perfeito, beleza? Gabarito letra E. Assinale a alternativa que apresenta as teclas que podem ser utilizadas como atalho no Windows 7. Jonatas, e o Windows 10 e o Windows 11 também, tanto no 10, quanto no 11, quanto no 7, tá? Ele quer saber qual tecla minimiza todas as janelas. Vamos lá, ó. Na letra A, você tem o Windows mais L, que serve para bloquear. Bloquear o computador, PC, Personal Computer, tá? O Windows L bloqueia o computador. O Ctrl Alt Del, abre uma tela que possibilita você bloquear, você sair, trocar o usuário, permite você abrir o gerenciador de tarefas e permite você alterar a senha. Então, quando eu teclo Ctrl Alt Del, eu tenho uma tela que vai ter essas opções que eu acabei de sinalizar: bloquear, sair, trocar usuário, gerenciador de tarefas e alterar senha. Se eu aperto Ctrl Alt Del. Se eu aperto Ctrl Shift ESC, eu abro somente e diretamente certo? O Ctrl Shift ESC abre diretamente o gerenciador de tarefas. O gabarito da nossa questão é a letra D. O Windows mais M minimiza todas as minhas janelas que estão ativas. Estou com vários programas abertos. Se eu teclar Windows mais M, ele minimiza tudo. Testa aí no seu notebook. E o Windows mais D, vou mostrar, trocar a cor aqui para não ficar confuso. O Windows mais D mostra a área de trabalho, que é o mesmo que desktop. O Windows mais D mostra a área de trabalho. Jonatas, mas quando eu teclei o Windows D aqui, a sensação que eu tive foi que minimizou as janelas. Não.
Quando você tecla o Windows D, imagine que você está com essa aplicação aberta e a área de trabalho está aqui atrás, ó. Quando você tecla o Windows D, olha o que acontece, sua área de trabalho sobrepõe o que já tem lá. Fica na frente. Quando você tecla o Windows D de novo, a área de trabalho volta para o lugar dela. Certo? No Windows M, ele baixa todo mundo, ó. Ele minimiza. O Windows M faz isso aqui, ó. Minimiza todo mundo, vem todo mundo para baixo. O Windows M baixa, minimiza todo mundo. O Windows D pega a área de trabalho e joga na frente. Sobrepõe. Você tecla o Windows D de novo, ele mostra as aplicações, certo? O Windows D diretamente ele não minimiza, ele só mostra a sua área de trabalho. No Microsoft Windows é possível criar pastas e também alterar o nome delas, certo? Nessa questão, ele quer saber como você faz para realizar a ação de renomear uma pasta ou um arquivo dentro do Windows, sem clicar com o botão direito e selecionar renomear. Então, lá no Windows, quando eu quero renomear uma pasta ou arquivo, eu vou usar o atalho F2. Testa aí. Clique F2, vai habilitar a opção de renomear, de mudar o nome. Seja de arquivo ou pasta, né? Pasta, diretório, é o mesmo contexto aí pra gente. Gabarito letra A. No Windows 10, o atalho de teclado Alt Tab é utilizado para... O Alt Tab, ele serve para alternar entre as janelas abertas. Como assim, Jonatas? Vem comigo aqui rapidinho para eu mostrar para vocês o que é esse alternar entre as janelas abertas. O alternar é isso aqui, ó. Tô com várias aplicações abertas, ó. Alternando. Alt Tab. Alt Tab. Alt Tab. Alt Tab permite alternar entre as janelas, ó. Vem para cá. Voltei. Certo? Alt Tab serve para alternar entre as janelas que estão em execução. Iniciar o gerenciador de tarefas eu já falei. Se eu quiser abrir diretamente o gerenciador, é o atalho Ctrl mais Shift mais ESC. Se eu quiser bloquear o computador, o Windows mais L. Certo? Fechar a janela atual, Alt mais F4. Beleza? E trocar o usuário, eu preciso ativar a ação Ctrl Alt Del e na sequência trocar o usuário. Sobre sistemas operacionais, assinale a alternativa correta. O sistema operacional serve para efetuar o controle e gerenciamento do computador, abrangendo tanto as partes físicas quanto as partes lógicas. Letra B. O Linux é um sistema operacional de código fechado. Errado, tá? Linux é um tipo de sistema operacional, certo? E ele não tem um código-fonte fechado, ele tem um código-fonte aberto. O Windows é um sistema de código-fonte fechado, aberto, errado, tá? O Windows é de código-fonte fechado. Falei isso no início do primeiro bloco dessa aula, tá? Um sistema operacional é um software aplicativo que realiza o gerenciamento. Um software aplicativo que realiza o gerenciamento de hardware e software do computador. Onde é que está o erro dessa questão aqui, ó? Quando ele fala que o sistema operacional é um software aplicativo. O sistema operacional é um software básico. Deixa eu apagar aqui. É um software básico. Por que básico, Jonatas? É um sistema obrigatório para a estrutura computacional. Não tem como eu utilizar os recursos de um computador se eu não tiver um software básico. Então, o sistema operacional é um tipo de software básico. O software aplicativo, que é o que essa questão traz aí, é um programa não obrigatório, diferente do básico. O aplicativo é um programa não obrigatório, uma aplicação que o usuário utiliza para auxiliar nas suas tarefas diárias. Um software aplicativo é o é o Word, é o Excel, é o PowerPoint. São aplicações básicas do dia a dia do usuário, certo? Na letra E, ele fala que um sistema operacional não é responsável pela gestão de memória do sistema. Errado, tá? Por que errado, Jonas? Aqui tá errado, aqui tá errado e aqui tá errado, tá? Por que a letra E tá errado, Jonatas? Porque o sistema operacional ele gerencia tudo.
desde os sistemas que estão instalados nele, que é a parte lógica do sistema, que são os programas, desde os dispositivos que são conectados ao sistema, que são a parte física, são os hardwares, são os dispositivos, beleza? Então, o sistema operacional ele gerencia tanto memória, quanto processador, quanto outras memórias de armazenamento, como HD, como SSD, pendrive, cartão de memória. Como ele vai gerenciar os sistemas, Word, Excel, PowerPoint, qualquer aplicação que você utilize sobre esse sistema operacional. Na letra A, é nosso gabarito, ele fala que o sistema operacional serve para efetuar o controle e gerenciamento do computador, abrangendo tanto as partes físicas quanto as partes lógicas. Então, quando é que ele gerencia a parte física? Exemplo, quando você conecta uma impressora em seu computador e você precisa instalar o driver nela, no computador, para que o seu sistema operacional possa agora controlar essa impressora. Beleza? Então, gabarito aqui, letra A. Valeu? Acho que essa era a última. Tranquilo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, falem comigo aí nas redes sociais. Mandem suas dúvidas, tirem suas dúvidas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tamo junto. Até a próxima aí. Convicção na missão.